Muito bem, e vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega jornalista Rodrigo Finardi, que já está aqui. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, prometo não tossir, né? Olha, tá aí o destaque da coluna Pente Fino, que já hoje pela manhã já mudou tudo aí. Edital da água e do esgoto deve ser relançado na próxima semana. Não será mais. A justiça, numa liminar, o juiz Juliano Rossi, ele suspendeu essa audiência pública, quando seria 1h30 de hoje, né, no Centro Cultural 25 de Julho, de forma presencial e de forma online, né? Mesmo com as medidas de segurança, com álcool gel, com termômetro, espaçamento nas cadeiras, por bem, eu acho que até corretamente, o juiz disse que para evitar aglomeração foi cancelada. Não tem data marcada para isso ocorrer novamente, mas se fizer virtual, acho que não teria problema. Daqui a pouco tem uma maneira que a prefeitura querer fazer, se quiser fazer. Esse é o maior contrato da história da Erechim. 30 anos, isso vai movimentar 2,4 bilhões de reais, não é milhões, é bilhões, pessoal. Não entra na calculadora esses valores, para ter uma ideia, né? E vem se arrastando desde 2016, olha, estamos em 2020, 4 anos já se arrastando e não se resolve essa questão da água. Enquanto isso, a capital da amizade, com seus 102 anos, continua sem 1 metro de esgoto tratado. É verdade. Essa da questão das audiências públicas aí, né? Eu acho que vale lá, o poder público sempre fala que da importância de se manter o isolamento, né? Só deve se sair de casa quem realmente é necessidade, tá aí então o destaque. E aquela questão de usar, quem sabe agora mais a TV Câmara, né? A TV Câmara do governo tá aí, a TV do governo. Foi gasto um bom dinheiro lá, público, dinheiro de todos nós, né? Para audiências públicas é uma boa história. Já teve aquela lá do prestação de contas, não foi? As próprias, inicialmente da pandemia, que tinha as coletivas do prefeito, sempre era feita via TV Câmara, né? Olha, a utopia de candidatura única, opa! Não, isso aí é uma coisa que eu venho conversando, talvez, eu não sei, cara, num momento de poucos recursos, poucos dinheiro, em Brasília não se acerta se vai mudar ou não a data da eleição, com os querem ou não querem, tá difícil a coisa lá, quem sabe acho que vai ser 4 de outubro ainda. Mas diante de todos esses problemas que tem, o custo que tem uma campanha, a aglomeração de pessoas, será que os partidos políticos não conseguiriam sentar na mesma mesa e ter uma candidatura única para evitar esse gasto, essa aglomeração? Essa é uma ideia que eu lanço, acho que jamais vai acontecer. Isso evitaria baixarias, evitaria tanta coisa, né? Mas quem sabe um dia a gente evolui politicamente para esse lado, pensando no bem de todos, né? É verdade. Um pouco da história do voleibol aqui em Erechim. Olha, quem acompanhou hoje pela manhã, você falando aí, a gente retransmitiu esse sinal da URI aí, foi bem bacana, né, essa iniciativa. Claro, é legal, cara. O Nino é um professor, o José Luiz da Costa, ele tem essas ideias, tudo, e me convidou, que eu joguei vôlei muito tempo na minha vida, né? Campeão estadual pelo Sesc. Um jogador médio, mas estava sempre jogando com os bons, então eu sempre estava metido, né? E sempre joguei. Tipo, o Rodrigo André Sequete, o diretor lá de marketing da URI, para mim é o melhor jogador da história de Erechim, com os melhores fundamentos. E o Eloy Zanella, ele jogava nos veteranos, lá nos anos 80 já jogava nos veteranos, para ter uma ideia, né? E eu lembro de uma... Eu era pequeno, devia ter uns 10 anos de idade, 10, 11 anos, não vou precisar, quando foi reformada toda a Daltro Filho, com iluminação na quadra, mas lotava, cara, aquilo ali assim, e o Eloy Zanella jogando, os veteranos lá, de ponteiro, né? Muito bem. Prefeito. Boas histórias. Quem quiser rever, tá salvo lá no canal da TV Bom Dia no YouTube. Gente, quero fazer a campanha mais barata da história do Brasil. Opa! Ontem falei com o Thiago De Policy, ele que é do PRTB, ele que usa muitas redes sociais. Ele, em função da legislação eleitoral, ele está entregando a documentação dele na Brigada Militar, onde ele trabalha, né? Ele é brigadiano, onde até o dia 4 de julho ele tem que se licenciar 90 dias antes pelos prazos, independente de mudar ou não a data agora, tu tem que seguir os trâmites, né? Então tu corre o risco de não poder concorrer caso tu queira. E ele disse que vai concorrer. A gente vai achar o visto do partido e coisas, se não conseguir um visto e tudo, que ele vai concorrer a prefeito. E ele vai pegar uma cartolina, gastar 100 pila, pegar as cartolinas, botar o número dele e a candidatura. Ele vai fazer uma campanha bem barata e ele abre mão do fundo partidário do seu... Ele não quer dinheiro público para a campanha. Muito bem. Então, tá aí. Bota na tela a coluna, Marcão, porque, olha, o MDB é o partido mais organizado para as eleições, hein, Finardi? Cara, isso eu venho acompanhando há tempo. A coisa mais difícil que tem nos partidos políticos no interior, o que é? Enquanto tu está no poder, tu arrasta multidões, porque daí é meio a convocação, né? Tem os cargos e tudo. E quando tu é oposição e tu não tem os cargos, para te juntar as pessoas é muito difícil. E o MDB em Erechim perdeu por aquela eleição histórica, por 12 votos, Schmidt e Ana Oliveira, em 2016. E depois disso, passado ali o luto pela derrota amarga de 12 votos, né?
eles começaram já a se encontrar e mantiveram esse grupo unido. O ex-prefeito Paulo Polis foi para o MDB também, né? Levando mais o seu grupo. Ao longo dos anos, eles montaram reuniões de avaliações. Ele concorreu a deputado federal, lembra? Já estava mobilizado lá o ano passado. E agora eles montaram, parece que é 10 ou 15, acho que é 10 comissões, com 10, 15 pessoas cada uma, para fazer um plano de governo. Então, estão já com cursos para os vereadores, tudo. Então, eu vejo dos partidos, principalmente da oposição, e muito até do governo, ninguém está mais preparado para esse pleito que o MDB nesse momento. Isso tudo vai mudar. Mas hoje o MDB é o partido mais organizado. Manteve uma sede própria, aluguel, tudo, a casa do MDB, manteve tudo e mantém as suas reuniões. Então eu acho que ele sai com uma leve vantagem e o nome ainda com viabilidade eleitoral, que é o do ex-prefeito. Olha, é aqui outro partido que sempre foi referência aqui em Erechim, um partido muito forte, que é o Partido dos Trabalhadores. Qual é o caminho do PT agora? É uma interrogação porque ninguém sabe certo. Eles antes da pandemia, estavam se encontrando, preparando algumas coisas, né? Pensando no pleito, mas não existe nada ainda 100% se eles vão lançar candidato ou não. O pré-candidato deles é o vereador Lucas Farina. Por outro lado, o PT sabe que essa refrega nacional que o Partido dos Trabalhadores teve, né, é difícil, porque por isso podem estar queimando um nome que pode se eleger vereador. Outro nome que retorna para concorrer, que já foi o vereador mais votado de Erechim na história, com mais de 5 mil votos, foi o Anacleto Zanella. Então, daqui a pouco, o PT vai montar um grande time para fazer uma boa bancada na Câmara de Vereadores, porque daí é o seguinte, independente de quem ganha a eleição, o prefeito vai sentar com ele. Se tiver 3 ou 4 vereadores, pode ser a maioria na Câmara de Vereadores dos projetos. Aí vai para uma secretaria. Eu acho que esse é um caminho que pode vir a acontecer do PT. Tipo assim, eles ficar livres, não apoiar ninguém, né? Livrar, e fortalecer o legislativo para depois sentar com o governo e botar seu plano de governo em algumas coisas que eles entendem. Essa é uma opinião minha, pode ser que não aconteça, mas tem grupos que defendem isso dentro do partido. Rápida pergunta aí, os prazos das eleições seguem o mesmo? Como é que está a situação na Câmara? Olha, lá na Câmara dos Deputados está uma folia, o Rodrigo Maia não está conseguindo. Por quê? Como, para te mudar a data da eleição, tem que mudar a Constituição. E para mudar a Constituição, não precisa 2/3 dos votos dos parlamentares. No Senado, os 81 é tranquilo. Lá o Alacume lá resolveu. Mas na Câmara dos Deputados não está fácil. Por que não está fácil? Vem a pressão dos redutos eleitorais do país inteiro. Os prefeitos que concorrem à reeleição não querem protelar, depois do dia 4 de outubro, porque eles saem em larga vantagem perante os demais nomes, não puderam nem se locomover nesses 90 dias de pandemia. Entendeu? Então, olha, estou achando que não vai mudar, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Prazo para lançar... Não pode ser por decreto, a Justiça não pode, o presidente não pode, é constitucional. Tem que mudar a Constituição. Então, tem que ser votado em 2 turnos no Senado e 2 turnos na Câmara dos Deputados. Prazo para saber o nome dos candidatos, com certeza. Se mantiver os prazos e não tiver nenhuma mudança, as convenções partidárias têm que ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Historicamente, a gente sabe que é sempre no último dia. 5 de agosto. 5 de agosto. Na última, o MDB só que se antecipou, que foi a Ana e o Anacleto, né? Lembra que se anteciparam, matou e deixaram para 5 de agosto. Eu corria que nem barata tonta pela cidade em tanta convenção que dia de partido, né? Muito bem. E pode mudar a eleição e pode não mudar os prazos também, que é outra questão, para fazer uma eleição mais longa com menos aglomeração, para te poder fazer uma agenda mais espaçada, com menos aglomeração e com menos eventos por dia. Destaques da coluna Pente Fino, a mais lida no impresso e no digital. Opa, tem aqui, ó, ninguém abre mão. Eu tava aqui escondidinha, nem eu vi, irmão. O que é essa aqui? Escondidinho, cara. Tava escondidinho, tava aqui embaixo, ó. Sim, mas aí é uma da minha inteira, visão. né? Eu não posso deixar em branco esse tá pedaço. Certo. O que é isso, cara? Ontem eu falei da possibilidade do PSDB, PDT e os progressistas, como permaneceram esses 4 anos juntos no governo, é muito difícil um deles sair fora agora, né? E falar mal do governo. Depois ficar o tempo inteiro dentro com os cargos tudo, né? Concorda comigo? Só que tem um grande senão aí. Nós temos 2 pré-candidatos, por enquanto, desses 3 partidos. O PP, não sei quem é o pré-candidato do PP, que não falou. Montaram a Câmara, estão com 4 vereadores. Mas eu falei com um cara de dentro da prefeitura ontem, aí que é a questão, né? O Beto Fabiani, que é o pré-candidato do PSDB, dos Tucanos e do prefeito Schmidt, não abre mão da cabeça da majoritária. E ele me disse também que o vice-prefeito Marcos Lano, que é do PDT, que também é pré-candidato a prefeito, também não abre mão da cabeça da majoritária. Então, é um problema para os caciques dos partidos entrar em jogo e ver o que vai ocorrer aí para frente. Aqui
que ficar atento. Daqui a pouco pode acontecer um fato raro, que já escrevi alguns meses atrás, a oposição ter um candidato e o governo ter dois. Isso que nunca na vida aconteceu. Mas vou esperar para ver, né? Vou dizer só uma coisa sobre a situação. Que problema, hein, nego? Que problema, nego? Como diz um experiente político local, o presidente dos progressistas, Narciso Paludo, procurador do município, disse assim, ó, muita água vai passar embaixo dessa ponte até definir os nomes. É verdade. Muito bem, tá aí, ó, destaques da Coluna Pente Fino. Quer deixar para amanhã ou tá beleza hoje? Cara, estamos correndo atrás ainda aí, né? Sexta-feira os políticos é tipo Brasília, trabalham de terça a quinta. Fechou. Vamos para a previsão do tempo, já já nós estamos de volta.